Boa tarde, Lisboa está em festa, celebra-se o Santo António e por isso hoje estamos no local onde ele terá nascido e vivido na sua infância, a Igreja de Santo António, junto à sede de Lisboa. Hoje temos connosco o Frei Daniel Teixeira, que nos falará um pouco sobre esta religiosidade popular. A Igreja está cheia. De que forma é que se vive este dia tão marcado por tanta gente na rua? Vive-se com expressões, enfim, de apenas de ordem social, sem dúvida, de convívio, de grande alegria, mas também com a dimensão religiosa da devoção do povo a Santo António, buscando muitas vezes o milagre apenas, outras vezes com uma fé um pouco mais profunda, procurando que Santo António seja também um exemplo, um estímulo, não apenas um intercessor, aquele que obtém graças da parte de Deus, mas também ajudando a fazer um caminho espiritual, portanto, gerando necessariamente um clima de grande festa entre os habitantes, sobretudo aqui de Lisboa, onde ele se celebra porventura com mais intensidade, com mais alegria, com mais festa. Como é que se explica esta devoção tão marcada aqui nesta zona e também um pouco por todo o mundo com este santo? Santo António é de facto o santo do mundo inteiro, como chamou o Papa Leão XIII. Vive-se com, de facto, com a expressão de uma fé e de uma confiança neste homem que conseguiu, logo no seu tempo, através da sua pregação, da sua presença, da sua atitude tão gentil e tão caridosa para com os homens, atraiu, começou a fazer imensos milagres, e é porventura o santo quem se atribuem mais milagres também no mundo católico, e portanto foi sempre um homem não só rodeado de gente para o ouvir, para o escutar. Chegavam a fechar os comércios, a parar as zonas das cidades onde sabiam que Santo António se ia juntar para o escutarem, e todos os seus sermões, estes momentos, aquelas pessoas a quem ele abençoava, que se aproximavam dele, contam-se imensos milagres obtidos por ele já desde esse tempo, e hoje o povo continua de facto a terem em Santo António este homem próximo, este Deus que se aproxima do homem através da figura e da presença e do testemunho, da palavra de Santo António de Lisboa. Hoje é um dia cheio. Que atividades é que decorrem pelas ruas de Lisboa e que marcam e que fazem este elogio e esta devoção a Santo António? As ruas de Lisboa estarão necessariamente engaladas, tudo em festa, festa que se vive à volta da mesa, do convívio, das sardinhas, enfim, todo este aspecto exterior que motiva o convívio, motiva a poesia enfim, as flores, etc. E vive-se também a nível espiritual com várias eucaristias, creio que dará hora aqui na Igreja de Santo António, procurando também permitir aos fiéis esta celebração em termos de fé e também de aproximação, porque nestes dias a relíquia de Santo António esteve exposta, estará também hoje, e portanto permitirá ao povo também uma aproximação maior desta relíquia, deste sinal mais palpável, digamos, da presença de Santo António, que é também importante para o povo. O momento alto será necessariamente a procissão? Sim, a procissão, que de facto é longa e que permite também ao povo uma manifestação que devia recordarmos. A procissão devia sempre recordar ao cristão que a nossa vida é de facto uma peregrinação. Estamos aqui de passagem e à medida que vamos mudando o pé de um para outro lugar, devíamos tomar consciência, portanto, ao fazer o percurso pela cidade de Lisboa, mais do que um ato apenas exterior de confissão de fé, devia também ajudar cada um daqueles a sentir-se de facto peregrino neste mundo, que se vai desapegando à medida que vai fazendo o caminho e que se sente a caminho dessa pátria, dessa fraternidade junto de Deus com todos os homens e irmãos. E portanto, mais do que o aspecto exterior apenas da peregrinação, devia levar-nos também a fazer a peregrinação interior rumo a uma perfeição cada vez maior, uma capacidade cada vez maior de ir descobrindo a vontade de Deus e de ir assimilando e de ir fazendo vida, de se ir tornando um outro Cristo, um outro Santo António, se quisermos, a caminhar por este mundo e por esta cidade. Esta igreja está sempre cheia, não só neste dia. Chegam aqui muitas pessoas de várias origens. O que é que vão dizendo?
Sim, esta igreja tem permanentemente grupos a chegar, então neste período agora de verão, estes meses são de facto de uma intensidade enorme, gente do Japão, da Coreia, destes espaços mais orientais, imensa gente da América Latina com um peso grande e com um carinho muito grande, que vivem, sobretudo os irmãos brasileiros também, por Santo António, esta presença e esta festa e esta figura que lá deixámos nós, os poderes do tempo dos descobrimentos, e de todo o mundo vamos tendo também ecos, não só confiando aos frades e aos irmãos da Ordem Franciscana Secular que aqui estão neste espaço e servem o povo, confiando a oração, pedindo a prece para as suas necessidades e da sua família, mas também agradecendo muitas vezes milagres que vão sentindo na sua vida, desde curas físicas até milagres de uma renovação interior, de uma renovação de vida, de uma transformação da própria vida. Portanto, temos imensos ecos, até porque as cerimónias vão sendo transmitidas pela internet também, e portanto permite ter muitas vezes este eco da ação de Deus através de facto da figura de Santo António, da devoção que o povo tem a Santo António, e que de facto nos chega de facto de imensos espaços do mundo, de diversas línguas também. Como é que se explica que Santo António toca o coração das pessoas mais devotas aqui da zona e também chegue ao outro lado do mundo? Eu creio que qualquer homem de Deus de facto consegue marcar e consegue aproximar-se dos outros e entrar pelo coração dos outros dentro de Santo António, no contexto também da espiritualidade franciscana, assumindo esta atitude de reconhecimento de uma comum paternidade de Deus e, portanto, a consciência de que somos todos irmãos, esta é a capacidade que ele teve de viver a interioridade com Deus e depois de passar a comprometer-se muito concretamente com situações sociais, de dificuldade das pessoas, etc., tornou-se quase alguém de casa, alguém assim tão próximo das pessoas, e que as pessoas acolhem com uma enorme ternura e com uma enorme devoção, e esperamos também com fé, porque os santos deviam ajudar-nos sempre a chegar a Deus. Não são o objeto ao qual os dirigimos, mas são sempre um caminho para que o homem se vá aproximando de Deus através destas mediações. Nos tempos atuais, com a crise que se vive, a mensagem dele ainda é mais forte? Os tempos de crise aproximam sempre da Igreja ou porventura de outras religiões, e este necessariamente também faz despertar, porque a inquietação que existe, as preocupações desde as económicas até outras que existem na vida das pessoas, levam também a que quase seja depois o último reduto, a última tábua de salvação, seja a religião, seja voltar-se para Deus, voltar-se concretamente para este santo que o povo tanto carinha. Portanto, também através dele o povo busca saciar um pouco, e eu creio que Deus serve também destes momentos, porque a história se vai construindo assim. Quando o homem se enche de si, entra depois necessariamente num vazio, numa crise a seguir, e essa crise provoca muitas vezes um caminho de fé e uma busca de Deus, esse Deus que se calhar em tempos de fartura, de abundância, o homem tende a colocar de lado. Depois a crise funciona um pouco como esse despertador para que o homem tome consciência do vazio que vai encontrando dentro de si e que sentimos muito palpável neste tempo em que vivemos. Frei Daniel, muito obrigada pela sua presença. Sim, para as horas, muito obrigado. O programa segue agora com o passado do presente com Dom Manuel Clemente. O encontro com Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, acontece em torno da história do Papa Francisco, nesta série de programas que estamos a apresentar. Cumprimento antes de mais nada, Dom Manuel, muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Não é para insistir, mas porque acho que devemos informar quem nos vai acompanhando, que infelizmente é a última série de programas que fazemos sobre história neste formato. Acredito que outras oportunidades encontraremos para uma presença regular também neste programa. E escolheu-se, Dom Manuel, falar do Papa Francisco. Papa Francisco, e por isso estamos aqui no Convento Franciscano da Luz, em Lisboa, e estamos junto desta grande imagem de São Francisco, porque foi o nome que um jesuíta escolheu para ser Papa, que é muito curioso nesta tal complementaridade de carismas de que temos falado. Mas hoje vamos ficar um pouco acerca da vocação, a vocação sacerdotal
e que no caso de Jorge Bergoglio acabou por ser também religiosa na Companhia de Jesus, mas antes de mais sacerdotal, e como é que isso aconteceu? Porque fala-se muito, e é um tema recorrente, como é que é isto das vocações, as vocações sacerdotais, as vocações religiosas, as vocações de consagração, como é que isto acontece? As pessoas já nascem, como às vezes se diz, marcadas nesse sentido. Por exemplo, São Paulo tem lá uma afirmação acerca dele próprio, da sua vocação apostólica, que parece ir assim, quando ele diz Deus que me escolheu desde o seio materno para desempenhar esta missão. Ele recupera algo que já tinha dito um profeta do Antigo Testamento. Outras vezes as pessoas interrogam-se ainda mais, mas depois como é que se mantém? O que é uma vocação? E eu julgo que o Papa Francisco, portanto, nessa altura ainda o cardeal Bergoglio, quando foi dessa entrevista, disse da sua vocação e como é que ela aconteceu, é muito iluminador. Não digo que seja sempre assim, com tanta força como nós vamos ouvir no testemunho dele, mas julgo que é fundamentalmente assim. E eu peço então ao Paulo para ler mais um trecho dessa entrevista que estamos a seguir. Era o dia 21 de setembro e, como muitos jovens, Jorge Bergoglio, que rondava os 17 anos, preparava-se para sair e festejar o Dia do Estudante com os seus colegas, mas decidiu iniciar a jornada visitando a sua paróquia. Era um católico praticante que frequentava a igreja de São José de Flores. Quando chegou, encontrou um sacerdote que ele não conhecia e que lhe transmitiu uma grande espiritualidade, pelo que decidiu confessar-se com ele. Grande foi a sua surpresa ao verificar que não tinha sido apenas mais uma confissão, mas sim a confissão que despertou a sua fé, que lhe permitiu descobrir a sua vocação religiosa ao ponto de decidir não ir à estação de comboios para se encontrar com os seus amigos e voltar para casa com uma firme convicção. Tinha de ser sacerdote. Bergoglio tem hoje uma interpretação para aquela perplexidade. Foi a surpresa, a estupefação de um encontro. Apercebi-me, diz ele, de que estavam à minha espera. É isso a experiência religiosa. A estupefação de nos encontrarmos com alguém que está à nossa espera. A partir desse momento, para mim, Deus é aquele que chega primeiro. A pessoa anda à procura dele, mas ele é que tem a iniciativa. Acho muito interessante esse testemunho, como estava a dizer, muito revelador, porque temos aí uma série de elementos que definem uma vocação, no caso a dele, como aconteceu, não é? E, de algum modo, o que também sucede nas vocações em geral, quando são autênticas. Não é? Isto é, não são coisas nossas, e é por isso mesmo que se chamam vocações. Vocações quer dizer chamamentos. É alguém que chama, portanto, não é uma autovocação, não é a pessoa que se autopropõe, seja para o que for, e quando a pessoa se autopropõe e se autovocaciona, é caso para desconfiar, não é? E seja na vida da Igreja, aliás, seja no que for, mas muito em particular na vida da Igreja. E esse elemento de surpresa, de sentir chamado, de sentir vocacionado, aí é fortíssimo, não é? Portanto, tratamos com um jovem, cerca de 17 anos, terminar aquilo que nós aqui chamamos o secundário, havia lá o Dia do Estudante, ele tinha combinado encontrar-se na estação para se dirigir a essas festividades com os seus colegas, diz que ele era praticante e passou primeiro pela sua igreja, onde passava muitas vezes, também para estar nos momentos de oração. E aí encontrou um sacerdote, não estava à espera de encontrar, daqueles que por ali estavam e serviam, e como estás, como não estás, uma conversa, quem és, quem não és, e foi nessa conversa que acabou numa confissão, portanto, na celebração do sacramento da reconciliação, que lhe aparece quase como uma surpresa, inteiramente como uma surpresa, até esta vocação, não... Eu não vou nada ter com os meus colegas à estação, não vou para aqueles festejos, porque agora a festa é outra. E afinal, Deus é mesmo Deus e chama-me para ser sacerdote. E isto com uma tal evidência, com uma tal convicção, que acabou, efetivamente, por terminar a sua vida.
Claro, nós sabemos que as coisas não se resolveram aí. Ele irá para um seminário diocesano, depois entrará no noviciado da Companhia de Jesus e será um longo processo de discernimento, porque é preciso que em todas estas caminhadas vocacionais coincidam os apelos interiores com a verificação exterior, não é? Porque, repito, não se trata de qualquer coisa que se sustente só por si, portanto tem que ter enquadramento eclesial e também entra o discernimento da Igreja, através daqueles que acompanham esses percursos. Mas a intensidade desse momento é muito importante. Eu tive muitos anos a trabalhar em seminários e em discernimentos vocacionais e também acompanhei alguns percursos também femininos, de religiosas e de especial consagração e quantas vezes eu ouvi histórias semelhantes. Eu achei muito interessante ler esse trecho da entrevista do Cardeal Bergoglio aos Papa Francisco acerca da sua própria vocação, porque lembrei logo de uma série de histórias que ao longo de muitos anos fui ouvindo de rapazes e de raparigas que se sentiram vocacionados para a vida religiosa, para o sacerdócio, para as missões e há sempre um momento que é especialmente forte. Depois tem que se discernir, não é? Depois tem que se perceber exatamente o que era e se é para ali ou se é para outra coisa. Mas e muitas vezes foi assim, como aconteceu com ele. Ele passou pela igreja, não é? E estava lá um padre com quem começou a conversar e foi assim que... Um encontro ocasional. Dizemos nós, ocasional. Ele dirá providencial, não é? Porque não está fora disso, não é? Assim o reconhece e assim o diz. Mas muitas vezes, repito, casos desse género. Foi uma conversa, foi um encontro, até inesperado. Foi às vezes até um encontro que nem meteu conversa, mas que a pessoa observou, foi observando aquela figura e isso provocou uma identificação muito grande, também com um percurso vocacional. Quantas vezes, repito, ouvi histórias desse género e isso leva-nos assim, a depreender que se calhar é mesmo assim, não é? Se calhar, quer dizer, com muita probabilidade é mesmo assim. Ou seja, Deus mete-se na vida das pessoas e depois apela para isto ou para aquilo, para que essa vida ainda seja mais de Deus e mais dos outros, nesse sentido também mais do próprio ou da própria, que é em comum tem esta característica de se experimentar que alguém está à espera de nós. Essa é uma maneira muito bonita de dizer, ou seja, alguém está à nossa espera e nós somos feitos para esse encontro, não é? Nós somos feitos para esse encontro. O próprio São Paulo, mais uma vez, aqui já falámos nele e como é que ele entendia a sua própria vocação apostólica, tem coisas desse género, não é? A certa altura São Paulo até dirá, eu agora estou a ver se apanho aquele que já me apanhou. Se alcança aquele que já me alcançou. Portanto, e eu julgo que essa é a atitude religiosa fundamental, porque que é uma pessoa ser religiosa. Uma pessoa ser religiosa é uma pessoa ter o sentido de Deus e percebendo que não está aqui por acaso, que sendo pessoa é uma criação pessoal, alguém o criou e ser pessoa é relação e, portanto, vai olhando a sua vida à luz dessa relação que a pessoa sente. No caso cristão, essa relação depois define-se na pessoa de Jesus Cristo, nos apelos que faz e a vida vai se determinando desta maneira. Portanto, há sempre uma descoberta do que já está e que ainda não se tinha percebido. E isso, repito, é muito determinante e eu dilo nessa entrevista Bergoglio com muita sugestão, porque uma coisa é falar em geral e assim abstrato, outra coisa é falar de como é que as coisas realmente aconteceram e acontecem com cada um de nós. Repito, isso depois teve que ser longamente apreciado. E então ele integrou-se no Instituto Religioso, como é a Companhia de Jesus, onde esse discernimento é longo, é pormenorizado, vai passando por diversas fases de maior trabalho consigo próprio, com os chamados exercícios espirituais, mas depois também de aplicação prática em dados de ordenação, concretamente nos colégios, dando aulas, explicando, e depois voltando à formação teológica. Há aqui depois um discernimento, porque esses acontecimentos, digamos assim, em bruto, são de tal ordem que depois precisam de ser mais esclarecidos, não é? Samuel, falamos em vocação, falamos neste estar à espera e temos de falar também na circunstância da sua vocação e de uma diocese que o espera em ambiente de festa hoje, ou nestes dias, não é? Festas muito populares. E o dia de Santo António, exatamente. Que no Porto tem uma particular comemoração, concretamente na Igreja dos Congregados, que é de Santo António, que é um grande centro de culto, bem ali no Porto Histórico,
e onde muita gente passa, até diariamente, para a vivência religiosa, com a adoração do Santíssimo Sacramento, com o Sacramento da Reconciliação e outros momentos celebrativos, e depois à tarde é Santo António das Antas, que é uma grande paróquia do Porto e dedicada também a esse grande santo português, e nós estamos aqui numa casa franciscana, também fica bem lembrá-lo, e por isso este dia é particularmente sugestivo e bonito, porque Santo António também foi um grande vocacionado, uma vocação de Lisboa, que a pouco e pouco foi sendo percebida, desde a Sé até aos cônegos grandes de Santo Agostinho, São Vicente de Fora, Santa Cruz de Coimbra, e depois, quando encontrou os primeiros discípulos de Francisco de Assis que vieram a Portugal, também aderindo à Ordem Franciscana, e partindo para Marrocos, depois regressando, e não a Portugal, mas à Europa e à Itália. Portanto, foi uma vocação permanente que António foi descobrindo. Mas eu julgo que esse é o percurso de qualquer cristão ou cristã, desde que tenha, como o Jorge Bergoglio, esse sentido de um Deus que nos espera e que nos chama. E mudanças de uma diocese para outra, novas missões que se abraçam, fazem parte deste discernimento que... Porque pronto, nós vamos percebendo que através destas coisas Deus nos interpela a ser aqui ou acolá, desenvolvendo aquilo que vai germinando e que o próprio Deus colocou no nosso coração e na nossa vida. Como nós dizemos, e bem, enquanto Deus quiser e como Deus quiser. Muitas histórias se fará com essas decisões também, com esse serviço. Eu gosto muito de referir um trecho da carta de São Tiago, da Epístola de São Tiago, no capítulo 4, é que ele diz assim, se Deus quiser, amanhã viveremos e faremos isto ou aquilo. Acho que esta é uma boa sabedoria. Ficamos com essa sabedoria. Muito obrigado, São Manuel. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para continuar a apresentar a história do Papa Francisco. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.